Oficina Distrito HQ. Olá a todos, tudo bom? Bem-vindo de volta a mais um vídeo. No vídeo passado, eu tinha dito para vocês que nós íamos continuar falando sobre as proporções a partir da cabeça. Acontece que ia ser um vídeo muito longo, né? Não é o caso aqui para a gente produzir esses vídeos muito longos, né? A gente conversa sobre isso com mais detalhes aí nas nossas lives, né? O que a gente vai ver agora é a continuação direta desse vídeo e dar continuidade à proporção do corpo humano. Lembrando novamente, né, que essa relação de proporção aí que a gente vai construir é uma proporção básica, só para os desenhistas iniciantes que nunca trabalharam com desenho, nunca trabalharam com corpo humano, poderem aí é, ter experiência, né, de como que a gente constrói esse corpo a partir do espaço, né, a partir das formas, como que a gente posiciona isso no espaço, como que a gente vai relacionar a área que a gente vai trabalhar da página para colocar as nossas artes, os nossos personagens, as nossas formas que a gente vai trabalhar para produzir quadrinho, tá? A gente ainda não começou a falar especificamente sobre quadrinho, mas hoje eu já vou passar um exercíciozinho para vocês e a gente vai falar um pouco sobre uma prévia do que seriam os quadrinhos, que é justamente a ideia de que a relação entre palavra e imagem, né, cria essa comunicação extra, né, aumenta essa informação, complementa os elementos e se juntam criando uma informação e uma informação diferente, algo que, né, somente o desenho e o texto separadamente não conseguem engendrar, tá? Mas antes disso, né, a gente vai trabalhar com a forma, beleza? Trabalhar com as proporções. E aí a gente vai voltar lá na cabeça, porque a cabeça é que manda na proporção, tá? Então, eu vou aqui novamente compartilhar aqui a minha tela. Todos aí estão vendo a minha tela, né? Eu vou somente abrir aqui o esboço de cabeça que nós trabalhamos, né, na aula passada, no vídeo passado. Ok? E eu vou posicionar essa cabeça nesse espacinho aqui que eu já deixei pronto, determinado, ok? Vou dar só uma aproximada aqui, para vocês terem uma ideia, né? Ok? Então, por que cabeça? Qual que é a importância da cabeça, né? Na construção da proporção do corpo? Porque a cabeça vai ser a medida do corpo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, que vocês podem fazer aí com o desenho de vocês, tá? Eu vou copiar essa cabeça aqui para baixo, vou colocar aqui meu auxiliar, vou copiar novamente aqui essa cabeça, assim aqui. Novamente mais uma cabeça, uma, duas, três, quatro, cinco, seis cabeças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cabeças. Então, pessoal, né?
Existem várias, né, informações que são divergentes com relação à quantidade de cabeças que que essa proporção humana se baseia, né? Nós temos aí 8 cabeças e meia, para mulheres seriam 6 cabeças e meia, né? Existe uma relação aí que é minuciosa e que não vale para a gente entrar nessa minúcia, né? Essa minúcia aí a gente vai conversar um pouco sobre ela nas nossas lives e é importante que vocês continuem dando uma pesquisada aí para vocês entenderem, né, o porquê dessa dessas minúsculas diferenças, tá? Isso está muito relacionado com, né, da onde vem a, 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 a teoria, né, por trás desse pensamento artístico, esse pensamento de proporção. E aí, se nós formos pegar, né, usa-se muito, né, a teoria de arte europeia, que a gente sabe que as proporções são maiores do que a proporção brasileira, por exemplo, né? Então, tudo isso, quando se trabalha minuciosamente para a produção de uma imagem, né, a gente sempre pensa em qual proporção que a gente vai usar. No caso, em questão, vamos trabalhar com essa proporção de 8 cabeças e nas nossas lives, né, vamos ver algumas variações dessa proporção, principalmente quando a gente fala do corpo brasileiro, né, que isso é importante para a gente. E deixar apenas uma delas aqui, tá, para a gente poder visualizar, né, criar agora o nosso corpo, né, a partir dessas proporções, certo? Tá, então vamos lá. Eu tenho aqui, então, linhas, né? Essas linhas, como a gente viu no desenho da cabeça, são linhas que são marcos, né? Onde a gente vai poder identificar aí elementos, né? Pontos, marcos do desenho, né? Para poder construir a nossa imagem, construir o nosso corpo, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui nós temos essa linha aqui do queixo, né? Então, a primeira linha aqui, ó, nós temos aqui, ó, essa linha da cabeça aqui, ó, certo? Aqui nós temos essa linha do queixo, beleza? Essa linha do queixo aqui, né? Esse espaço aqui do queixo, ele vai ter uma marcação que seria, se nós formos anatomicamente corretos, anatomicamente precisos, né? Essa terceira linha aqui abaixo do queixo, ela fica na base do externo, né? Como fica difícil para a gente definir essa base do externo visualmente, quem tiver interessado nos aspectos mais anatômicos do desenho, né? Podem dar uma pesquisada sobre esse assunto, a gente pode conversar depois na live, mas eu vou deixar essa marca aqui como sendo os mamilos, tá? Mas como que a gente vai chegar aqui no mamilo, né? A gente precisa antes, certo? Pensar aqui uma outra, uma outra, um outro elemento para a gente começar a fazer essa nossa forma humana, tá? Aqui na lateral aqui da nossa cabeça, eu vou fazer aqui uma outra cabeça. E aqui na lateral novamente, tá? Vou fazer aqui uma outra cabeça. A gente vai ter aqui aproximadamente 3 cabeças, tá? Essas 3 cabeças, né? Eu vou colocar aqui. É a distância que a gente vai ter de um ombro ao outro, tá? Só que é importante a gente saber que o ombro não começa já aqui, né? A gente tem o pescoço, por exemplo. Então, aqui nós temos essa definição aqui, onde vai ser os limites do nosso ombro, mas eu preciso saber o que, por exemplo? É o tamanho do pescoço, tá? Para que a gente saiba, identifique o tamanho do pescoço aqui, nós vamos dividir, ó, esse espaço em 3, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Para vocês visualizarem aí com mais facilidade, certo?
E aqui nesse terceiro, né, nesse primeiro terço aqui que a gente vai encontrar, eu vou ter esse espaço do pescoço do meu personagem. Tá? A gente já faz uma ligaçãozinha aqui, né, porque ele vai estar ligado ao ombro, né, nós não somos exatamente máquinas, ok? E o nosso pescoço, tá? Se eu fizer aqui novamente, dividir essa cabeça ao meio, construir uma outra cabeça aqui, a partir da metade dessa cabeça, com os mesmos, né, a mesma distância de uma cabeça para outra, eu vou ter aqui aproximadamente aonde o meu torso, né, aonde o meu tórax vai chegar, certo? Então aqui eu já vou ter essa distância, tá? Que vai ser o tórax do nosso personagem, né? O tórax humano, beleza? Neste segundo terço aqui, ó, tem que ficar um tanto esse terço aqui, tá? Aqui melhor. Vamos pegar esse terço aqui, tá arrumadinho. Eu vou fazer aqui um círculozinho, e a gente vai encontrar aqui o nosso ombro, beleza? Então, aqui eu vou ter aqui o nosso ombro, o nosso braço, então a gente já tem aí um espaço aí para colocar o nosso personagem, tá? Lembrando aqui dos nossos eixos, né? Eixo aqui horizontal, perdão, eixo vertical, né? Não vamos nos esquecer deles. Então aqui nós temos o nosso mamilo, né? Eu vou fazer uma marcação de mamilo aqui, só para a gente saber que aqui seria o quê? Seria o fim do nosso externo. Se nós fôssemos fazer aqui o desenho da caixa torácica, né? E seria o fim do nosso externo, o nosso osso externo, né? Esse osso aqui logo abaixo do peito. E como a gente pode ver, existe um afinamento aqui da caixa torácica, né? Então, a gente tem aqui esse afinamento que vai aproximadamente até a metade dessa linha, né? E aí a gente desce aqui para completar a nossa figura, correto? Tá? Tinha. Então, nós encontramos aqui, então, essa próxima linha, né? Então, a gente tem aqui, eu vou numerar para a gente tem essa linha 1 da cabeça, linha 2 do queixo, linha 3 dos mamilos e linha 4 para o quê? O que é a linha 4? Né? O nosso amigo umbigo, né? Os clones não saberão dessa proporção, mas nós temos aí essa linha do umbigo aqui que a gente pode, né, utilizar para fazer essa nossa medição, beleza? Então, o que se segue, né? Nós temos então na sequência que vem logo atrás do umbigo, vem o nosso quadril. Por que que a gente lembra do quadril aqui nesse desenho? Porque o quadril ele aumenta, né? Ele vai aumentar aqui, ó, da mesma forma que o nosso que a caixa torácica aumentou, né? O quadril também ele vai aumentar aqui o nosso espaço, tá? O que que é importante para a gente entender aqui como medição? É que na metade desta linha, né, na metade desse espaço, o que que eu vou encontrar, né? O que que a gente vai encontrar aqui nessa metade? A gente vai encontrar, principalmente para quem estiver pensando em anatomia, né? A gente vai encontrar aqui aproximadamente, né, o início do fêmur, né, do osso fêmur, tá? Esse osso, né, ele vem até um pouco acima aqui próximo da cintura, né, o maior osso do corpo humano. E aqui na base, a gente vai encontrar a base da nossa virilha, beleza? Né? Então, a gente vai ter aqui a virilha, um triângulozinho aqui para a gente poder fazer a nossa marcação.
correto? Daí nós vamos para a próxima linha, né? A próxima linha, né, que ela vai estar encontrada aqui, ó, certo? Na virilha, ou, né, a gente vai encontrar aqui também, sendo mais preciso, o osso da pelvis, né? Instrumento de trabalho do Elvis. Então, o osso da pelvis vai estar aqui colocado aqui nessa marcação que a gente também vai encontrar a virilha, né? Então, as nossas pernas elas descem aqui até a próxima marcação, até a próxima linha, tá? Essa próxima linha ela não tem uma marca exata, né? Da onde ela indicar, tá? Em termos de anatomia, né? Alguns pesquisadores aí da anatomia humana, artistas em geral, vou diminuir um pouquinho essa coxa aqui, ok? Tá? Eles vão identificar nesse ponto aqui uma região da musculatura posterior, nessa sexta linha, né? Uma linha, uma certa considerada uma zona morta aí dessa marcação, tá? Para muitos pesquisadores e artistas, né, da anatomia humana, ele vai demarcar, na verdade, né, um, uma área que seria o final do músculo do bíceps da perna, ok? Esse final do bíceps da perna aqui, a gente não vai conseguir ver pela frente, mas se nós colocarmos aqui ó, a nossa perna aqui por trás, né? Imagine que é a lateral da perna, ok? Né? A gente vai ter essa parte aqui da musculatura, certo? Que se afina, né? Ela vai dando lugar aqui ó, aos tendões, né? Que vão estar ligados aqui ao osso do joelho, né? As ligações aqui do joelho da perna, então tem esse afinamento aqui, né? Então esse ponto aqui é onde o músculo dá lugar a esse tendão, né? É a marcação que a gente vai encontrar aqui nesse nessa nessa linha, né? A próxima linha, tá, pessoal? Ela vai pegar aqui, ó, eu vou até nomeá-la antes que a gente termine, antes que a gente defina o que ela é, né? A base do joelho, né? Ou seja, né? O nosso joelho, vou fazer aqui, assim como nós fizemos um círculo para o ombro, né? Vou fazer aqui também um círculo para o joelho, né? É aonde, então, a nossa perna aqui vai se encontrar, tá? Então, a gente voltar aqui a nossa proporção, a gente vai ver aqui a nossa figura, correto? Então, essa base do joelho dá sequência aí a outro ponto cego, né? Esse ponto cego aqui ele vai se posicionar aqui, onde a gente vai desenhar a nossa batata da perna, né? A nossa panturrilha, né? Quem aí já está familiarizado com esses termos anatômicos, termos aí da ficção, termos da educação física, né?
Então, a panturrilha ela vai ter essa marcação aqui da panturrilha, né? O mesmo conceito aqui, tá? Da base, opa, da panturrilha, ok? Então, nós temos aqui a base da panturrilha, correto? Próximo passo, então, pessoal, né? A próxima linha vai ser a nossa última linha, né? Tá aqui a nossa última linha, são finalmente os pés, né? A gente vai fazer uma divisão novamente em três partes, tá? Divisão aqui um pouco no olhômetro, tá? Para essa nossa divisão aqui dessa esse último trecho, beleza? Então, vou traçar aqui, ó, essas divisões e aí a gente vai poder passar aí para a nossa parte final aí do desenho do corpo humano, né? Da proporção do corpo humano. Então, o que nós temos aqui vai ser a sola do nosso pé. Vai fazer essa sola do nosso pé aqui, um pouco triangular, né? Vou fazer um triângulo como se eles estivessem de frente um para o outro. Ok, né? Ah, o nosso pé ele vem até aqui, essa, esse último terço, e aí nós temos a nossa queridíssima canela, que nos sustenta, certo? Então, aqui no nosso pé, aqui a gente vai encontrar ali nossos dedos, dedão, os dedinhos, e aí nós podemos aqui, ó, já ter um corpo humano proporcional com a cabeça que a gente construiu no nosso primeiro exercício, tá? Então, para que que serve todo esse processo, né? De forma que a gente consiga entender, principalmente, como manter as proporções entre um quadro e outro, né? A, a história em quadrinhos é uma comunicação de repetição, né? Nós repetimos os desenhos várias vezes e de maneira que a gente possa garantir que essa repetição aconteça, né, com que ela aconteça com êxito, possa ser reconhecida de um quadro para o outro, nós precisamos, né, ter esses métodos de garantir que a, a forma funciona, né, de que a proporção vai ser obedecida de um quadro para o outro. Não necessariamente, como eu disse em várias aulas, e reforço sempre que eu posso, não necessariamente de forma anatômica, acadêmica, né? Mas sempre vai auxiliar aí a gente a criar novas formas, sempre vai auxiliar a gente aí a criar, né? Mais do que copiar a forma humana, criar outras formas, criar outras proporções, né? E ajudar a gente a entender essas relações, né? A proporção é muito usada, como nesse exemplo que a gente vai colocar aqui, né? Onde vocês podem ver que a proporção ah, ela é cartunesca, mas ela se mantém em cada desenho de maneira que o desenho permaneça coerente, né? Em cada repetição, tá? Então, vamos dar prosseguimento aqui. O que está faltando aqui, né? Falta o nosso braço, e aí a gente vai trabalhar, né? Agora, o restante do braço aí que a gente vai desenhar. Nós já temos aqui nosso ombro, né? Que o nosso ombro já é a base, né? Desse nosso braço.
ok? O que a gente costuma fazer com relação à forma humana é construir dessa forma, de uma forma mais é, geométrica, né? Muitos de vocês devem conhecer, né, esse bonequinho aqui, um bonequinho justamente com a medida de proporção, né, de construção da figura humana, né? Ele ajuda aí você a manter, né, a proporção durante o desenho, tá? Então aqui a gente vai observar bastante dessas relações que a gente tá. Deixa eu sair aqui da tela para vocês verem melhor. E, tá? Então aqui, ó, nós temos uma maneira simples da gente manter uma proporção e entender como que essa proporção do corpo humano vai se construir, poder, né, inventar coisas, estudar essa forma humana, como que ela vai funcionar. Esse aqui é um boneco que tem as suas limitações. Existem alguns bonecos que são mais complexos, né? Esse boneco aqui, ó, dá para ver que ele tem um corte aqui, ó, o nosso eixo vertical, ele tem essa marcação aqui, ó. O que é essa marcação aqui? Nossa linha do externo, né? Que a gente começou a ver, olha como o tronco, né? Ele se afina aqui em direção à cintura, né? Então isso ajuda aí muito nessa construção do desenho, principalmente quem tiver atrás aí de desenhos mais acadêmicos, mais anatômicos, né? Então voltando aqui para o nosso desenho, para o nosso trabalho de proporção, vou compartilhar aqui a minha tela novamente. E aqui, por que que eu mostrei essa figura, né? Essa figura vai ajudar a gente aí a fazer essa forma, tá? Então, próximo passo, nós temos aí nosso braço. Nosso braço ele vai se colocar aqui, ó, até a próxima linha, beleza? Do ombro até a próxima linha, né? A gente vai ter aí o nosso braço, tá? Novamente, a gente vem aqui, ó, aproximadamente aí metade, um terço. A gente vai ter a nossa área aqui do nosso cotovelo, né? Onde nosso braço vai dobrar, certo? E aí, nosso antebraço, ele vem aqui, ó, até, essa bola aqui é um pouquinho menor, esse nosso braço vem aqui até a nossa linha da virilha, tá? Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, não tem problema, certo? E em seguida vem aí a nossa mão, né? Existem algumas medidas formais para a construção dessa mão, mas a mão ela sempre vai terminar aqui, ó, aproximadamente aí também, né? Um terço acima dessa linha final do bíceps, tá? E aqui a gente vai encontrar aí, fazer a nossa marcação dessa mão, né? Para vocês poderem ver, beleza? Antes de a gente dar uma finalizada, é importante a gente entender como que essa forma ela vai funcionar numa vista lateral, tá? Então, a vista lateral, a gente pode usar essas mesmas marcações. Eu vou só traçar aqui um quadrado, porque diferentemente aqui da vista frontal, tá? A nossa cabeça, ela é quadrada, tá? Observa aqui, ó, que eu fiz o quadrado, fiz o círculo, olha aqui o nosso eixo, aqui está o nosso olho ele é para dentro, né, desse círculo, e aqui a gente vai encontrar o nosso queixo, que eu tenho a nossa orelha, nosso crânio, nosso pescoço, né? E a gente tem aí essa relação nas nossas lives. Eu vou falar um pouco mais sobre essa visão lateral com mais detalhe,
para quem tiver aí interessado, tá? Vou traçar aqui o nosso eixo vertical, é muito importante para a gente fazer essa relação, construir essa relação. Por quê? Porque o nosso pé sempre vai estar alinhado, né? Esse eixo aqui, né? Ele sempre vai estar alinhado aí com o nosso pescoço, com esse eixo aqui no pescoço, tá? Então aqui nós temos ó, a nossa canela, a nossa panturrilha aqui, ela pode vir mais marcadamente aqui, nosso joelho novamente, né? Eu posso fazer aqui uma forma para oval, né? Para a nossa coxa, né? É importante que a gente tenha aqui, ó, essa divisãozinha, né? Botar uma coxinha grossa aqui no nosso. Qual que é a questão aqui, né? A questão é que a gente viu que nosso fêmur ele vai acontecer nessa linha, né? Então, ó, nosso fêmur ele vem até aqui. Ele é o maior osso que a gente vai encontrar, né? Então, a gente tem aqui a nossa virilha, né? A virilha aqui. E aqui a gente vai ter aí o glúteo, né? Novamente ele vai afinar aqui, né, na nossa linha que a gente definiu. Vai até aqui a metade, né, da nossa terceira cabeça, certo? E aí a gente volta aqui para o pescoço, né? Vamos voltar para o pescoço, fazer aqui ó, o pescoço do nosso personagem, um igualzinho aqui, tá? O pescoço ele se abre com um trapézio, ok? Né? E essa abertura ela continua dando espaço aqui para o nosso ombro, né? Ela continua com o trapézio e aí ela se fecha novamente aqui na nossa forma, né? Então a gente tem uma construção do corpo que é bem diferente lateralmente do que na vista frontal, né? E a construção do braço ela vai seguir da mesma maneira que a gente viu anteriormente. Nós descemos aqui o braço até aqui no fim, fazemos aqui o nosso cotovelo, tá? Nosso antebraço vem aqui ó, até a área da virilha e nossa mão vem até aqui, quase chegar na base, tá? Então a gente tem aí nosso corpo, nossa vista lateral do corpo, construída a partir das linhas que a gente fez com as cabeças na vista frontal, né? Então, novamente, tá? Essas linhas, elas são treino, né? Vocês vão ter essa imagem aí para vocês baixarem, para vocês darem uma estudada. Eu vou parar aqui meu compartilhamento, vou olhar para vocês, conversar para vocês, que, é, novamente, né, esse trabalho de proporção atende à necessidade de treino, né, para você ter uma ideia de como que o corpo vai se comportar, como que essas massas vão se organizar e construir o corpo humano. Em todo caso, né, essa proporção ela vai ajudar aí a ter um controle, né, sobre o desenho, você assumir um controle sobre o desenho que você está produzindo, tá? Então é uma questão de treinar mesmo.
O que a gente vai propor de exercício para vocês, então, né, é que vocês criem, modifiquem, né? A gente não vai falar um pouco sobre o esforço, né, que é essa perspectiva da vista, né, do que está mais à frente, do que está mais atrás, como que o corpo se deforma com essa vista. A gente não vai adentrar esse assunto, a gente vai falar um pouco sobre perspectiva mais à frente, a gente deve falar um pouco sobre isso. Mas o que eu quero que vocês é que vocês mudem esses eixos, né? O que vai acontecer se, ao invés de ter um eixo reto, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês novamente. O que vai acontecer se, ao invés de eu ter um eixo reto, eu tenho um eixo na diagonal? Como que vai comportar esse meu corpo, né? Ele vai dobrar aqui, vai esticar aqui. O que vai acontecer, né? O que esse corpo vai estar fazendo? Ele vai estar posando, né? Ele vai estar sentindo a dor na perna. A gente pode mudar aqui esse eixo, observa essas relações, né, desse eixo do ombro com o eixo da pelvis. O que essa minha forma aqui vai estar fazendo? Então, o que eu quero que vocês façam é pensar, né, como que eu posso mudar essas formas, beleza? Então, para a nossa live, né, nós vamos ter aí esse exercício onde vocês vão mudar essas posições, mudar esses eixos, né, e identificar o que pode acontecer, né? Que forma, que posição que eu posso dar para esse personagem, tá? O que vai acontecer na sequência? E a gente vai conversar depois na live sobre isso. Eu vou mudar essa minha forma desse meu personagem e eu vou colocar um texto para esse personagem, né? Eu posso selecionar um texto tirado de qualquer página, de qualquer blog, de qualquer revista, né? Para vocês terem uma ideia aqui, eu vou entrar aqui no site Raio Laser, vou selecionar aqui o site raiolaser.net e vou selecionar aqui uma frase qualquer, como por exemplo, quadrinhos sem política. E vou colocar aqui na minha imagem. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer nas folhas separadas, tá, pessoal? Vocês vão fazer esse exercício aqui numa folha separada. Vocês vão dar uma outra forma para esse personagem, vão selecionar um texto qualquer, né? E aí vocês vão apresentar na live para a gente ver, né, alguns exemplos de como que esse texto influenciou essa imagem, como que essa imagem influenciou esse texto, e a gente vai discutir na live o que isso tem a ver com o quadrinho, tá? Lembrando, essa é uma aula sobre desenho, a gente não vai falar muito sobre quadrinho, mas na live a gente já vai comentar bastante sobre o que isso tem a ver com história em quadrinhos, tá? E essa live vai estar disponível também posteriormente no meu canal, no canal da oficina, para vocês verem e assistirem. E quem quiser entrar em contato também e assistir, também pode assistir. E assim a gente vai tirando as dúvidas e vai trabalhando já o nosso quadro, né, nosso quadrinho final, pensando, né, no nosso quadrinho final. Beleza? Então até a próxima aula, pessoal. Ou até a próxima live.